Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros, aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo hoje para vocês análise dos 2 primeiros episódios da nova saga de Cavaleiros do Zodíaco, dessa vez trazida pela Crunchyroll em parceria com a Toei Animation, a saga em computação gráfica Zodiac Knights Batalha do Santuário, que é a continuação do material que é produzido em computação gráfica pela Netflix. Só que aqui temos um ótimo salto de qualidade de animação e de história também. E lembrando que aqui a gente vai ter spoilers, porque a gente vai analisar em profundidade o episódio 1, o episódio 2 e a terceira parte desse programa, ainda dentro desse vídeo, vamos pegar e falar sobre as curiosidades e coisas que apontam o futuro da franquia, mas precisamente algumas teorias envolvendo Cavaleiros do Zodíaco. Então, vamos nessa! Lembra que se você gosta do episódio, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e vamos nessa! Primeiramente, o episódio 1, onde começa as 12 casas. Nós temos o episódio dividido em 3 partes especificamente. A primeira delas, temos o Cavaleiro Câncer, o famoso Máscara da Morte, finalmente aparecendo. E eu acho que essa aparição é uma das coisas que os fãs mais estavam curiosos, por causa que a última vez que ele apareceu em computação gráfica, na verdade, as 2 últimas vezes onde ele apareceu com destaque, né, que é no filme e computação gráfica de Cavaleiros do Zodíaco. Assim como na animação Soft Gold, houve várias, digamos, divergências sobre a forma como ele era representado, né? Inclusive, existe várias questões de até onde esse cavaleiro ele teria sido mal explorado no passado, mesmo sendo um dos conceitos mais interessantes e talvez um dos maiores assassinos do santuário, né? Pois bem, aqui ele está totalmente bem desenvolvido, com o diálogo clássico entre ele e o Cavaleiro de Libra, o lendário mestre ancião, falando sobre a natureza da justiça, né? E eu acho que esse diálogo é importante porque ele está nas bases, inclusive, do próprio seriado de Cavaleiros do Zodíaco, né? Já que a questão de até onde a justiça sempre é ela que vence, porque quem vence é que faz o conceito de justiça, e do outro lado, até onde, na verdade, a justiça sempre vence, porque não importa o quão forte ou poderoso você seja, você nunca vai conseguir se manter apenas através da força. Todo império que existe, em algum momento ele vai cair e um novo vai surgir, porque simplesmente a justiça sempre vai triunfar. Ninguém é poderoso eternamente, apenas pela força bruta, né? E nesse diálogo começa inclusive o combate, e talvez seja um dos momentos mais interessantes, porque no material original a gente tinha o Cavaleiro de Dragão tentando defender o mestre dele. Só que aqui, como ele está em outro ponto da história, o Cavaleiro de Libra, ele tem um combate inicial com o Cavaleiro de Câncer, que inclusive é interrompido pelo Cavaleiro de Ares, né? O Mu, o grande consertador de armaduras, né? O ferreiro de Cavaleiros do Zodíaco, né? O que é interessante, já que esse diálogo, apesar de ser mais resumido, ele tá bem completo, introduzindo inclusive os personagens, mas ele também tem uma terceira coisa importante, que é, ele mostra como, ao longo da série, a gente vai ver sendo desenvolvido o passado e a relação entre os Cavaleiros de Ouro, né? Então a gente não vai ter simplesmente a história dos protagonistas sendo desenvolvida, mas também a gente vai ver a história de fundo do santuário, que é uma coisa que é fantástica, já que toda a base da história é justamente envolvendo a reconquista do santuário pela deusa Atena. Então, prosseguindo então, a gente tem ao mesmo tempo correndo, a Saori está atingida pela flecha dourada e surge o cavaleiro que a atingiu, que é o cavaleiro justamente da constelação de flecha, né? Sagita no original, e que fala que a flecha ela é especificamente criada para matar deuses. O que já dá a impressão de que não foi ele que criou a flecha, mas a flecha provavelmente foi moldada para ele poder utilizar, né? Provavelmente criada pelo grande mestre. Nunca ficou bem claro na história qual era a origem dessa flecha. Contudo, nós tivemos uma vez no filme de computação gráfica a ideia de que ela teria sido uma flecha criada diretamente pelo mestre do santuário para matar Atena, né? Então, vamos descobrir ao longo da história se é exatamente isso, né?
E o cavaleiro, então, ele pega e ataca os demais. Sendo que temos uma coisa interessante, que é todos os cavaleiros junto contra esse cavaleiro de prata. E a questão não é simplesmente que ele é poderoso, os ataques dele são misturados ataques reais com ataques de ilusão. Então, isso torna muito mais complicado de pegar e lutar contra ele. Lembrando que os cavaleiros, todos eles estão meio exaustos depois da mega batalha contra os cavaleiros negros, né? Pra piorar a situação. Então, os cavaleiros estão exaustos, eles estão meio desesperados porque a Saori acabou de ser atingida e dá por cima. O fato dele estar com ilusões diretamente num momento tão drástico, né, facilita a ideia de que ela foi atingida, já que ela não simplesmente foi atingida do nada, né, foi quando justamente o pessoal tava logo se recuperando da batalha contra os Cavaleiros Negros, né, e aqui temos uma coisa bem interessante, onde o Shiryu, ele finalmente mostra um certo destaque, né, já que desde a temporada anterior ele só teve um pouco de momento quando ele luta contra o Seiya, que é a apresentação inicial dele, e depois disso foi um momento muito rápido contra o Cavaleiro de Medusa, porém aqui a gente mostra ele já aguçando seus sentidos e usando sua capacidade de raciocínio para entender o funcionamento das flechas e mostrar para o pessoal não confiar na visão, mas nos demais sentidos, para perceber o barulho das flechas e assim conseguir não apenas desviar delas, mas também pegar e atacar o cavaleiro de flecha. Assim, a gente tem tanto a questão do trabalho de equipe como importante, como temos um ótimo cavaleiro, um bom adversário para encerrar de vez a parte da saga dos Cavaleiros de Prata. Claro que a gente pode imaginar que realmente é bem corrido quando a Saori diz: olha, tem um portal interdimensional lá, vai todo mundo correndo porque ele vai sair do santuário, né? Mas a gente pega e releva aí só pra ver a saga correr, né? E dois, tipo, é a deusa mandando neles, né? Então, existe uma certa justificativa aí, né? E, por outro lado, a gente tem que ver também que a história tem que prosseguir porque não tem muito episódio, né? Então, vamos direto pra Casa de Ares pra ver o que acontece. Bem, quando eles chegam no santuário, né, eles estão justamente na base da grande colina que leva ao santuário do grande mestre, né, e começam a subir as 12 casas do Zodíaco, e você pode até pensar, né, ué, mas cadê os demais cavaleiros, etc. Por outro lado, se pensarmos que a elite dos cavaleiros com poder fenomenal está lá vigiando justamente nas 12 casas, né, você pergunta até onde precisaria ter cavaleiros menores protegendo aquela região, se os cavaleiros de ouro podem fazer um estrago absurdo, já que o poder ele é quase infinitamente maior do que um dos cavaleiros menores, né? Então, a gente deixando passar essa questão lá de quase não ter ninguém, e botando essa justificativa do poder dos Cavaleiros de Ouro, finalmente eles chegam no Cavaleiro de Ares. E aqui temos uma coisa interessante. O poderoso Mu, ele prende eles com a telecinese, o que é bem legal, já que a gente vê o Mu atacando os cavaleiros, só que ao mesmo tempo a gente não vê os golpes clássicos do Mu, né, que é a parede de cristal e o Revolução Estelar, porém a gente vê o poder psíquico dele em forma bruta, né, o que é bem interessante, já mostrando que ele é um cavaleiro poderoso, né? E mostrando pro Seiya e os demais a visão que ele teve com os outros Cavaleiros de Ouro sobre o futuro que a Athena traria para a Terra, né? Que a presença dela faria o mundo perder a guerra contra os deuses e a humanidade ser completamente destruída, né? O que pode ser talvez exagerado, porém a gente tem que lembrar que os dois deuses contra o qual eles estão lutando é justamente Hades e Poseidon. E na profecia, a gente tem que lembrar que Poseidon vai secar o planeta Terra e Hades vai trazer a escuridão eterna para a humanidade. E pode ser até estranho, meu Deus, mas eles vão matar todos os humanos, vão ficar sem servos? Gente, a gente tem que lembrar uma coisa importante. Hades é o deus dos mortos. Se o planeta inteiro morrer, na verdade, toda a humanidade fica sob as mãos dele, né? Então, faz sentido ele querer pegar e matar todos os seres vivos do planeta, né? Então, os cavaleiros, a gente tem uma coisa bem interessante que isso funciona praticamente como um teste para os cavaleiros, ver se eles realmente têm força de vontade o suficiente para, mesmo com uma profecia assim, poder pegar e continuar com sua missão. E, inclusive, olha, uma interpretação bem interessante do pessoal do Mundo Seiya, parabéns inclusive pelo canal,
era que a gente estava vendo as angústias do Mu, né? E o Mu botando pros cavaleiros, porque teoricamente eles deveriam desistir, meio que os confrontos fritos internos dele, meio do tipo, brotou a flecha dourada, atingiu o Saori e pronto, acabou, gente. Vocês são cavaleiros de bronze, não vão conseguir fazer nada. Até que os cavaleiros de bronze mostram o contrário. Inclusive, o Seiya, ele se liberta sozinho da telecinese do Mu, já mostrando a capacidade dele, que ele já mostrou nos episódios anteriores, de sempre pegar e superar o poder cósmico. Porém, eu tenho uma outra camada de interpretação aqui. A gente tem que lembrar que os cavaleiros, eles têm que pegar e ser treinados para conseguir atingir aqueles objetivos, né? A gente tem que lembrar que nem todos foram treinados pelos Cavaleiros de Ouro. Até onde a gente sabe, pelo menos dentro dessa versão, parece que só o Yoga e o Shiryu foram treinados por Cavaleiros de Ouro. Então, em teoria, você precisa, na verdade, ter um estímulo para eles conseguirem superar novos níveis de poder, para assim conseguir pegar e ultrapassar o poder dos dourados. Lembrando que o Seiya, ele é o único que chega próximo disso, só que ele teve a ajuda também do próprio fantasma ou mesmo do espírito de combate da armadura de Sagitário, para poder pegar quando ele lutou contra o Cavaleiro de Leão. Então, eu vejo isso muito mais como o Mu fazendo um teste de resistência, de força de vontade dos cavaleiros para estimular, para pegar e eles levar ao limite a força de vontade deles, já que isso que fortalece e alimenta o poder cósmico deles, para partir, e inclusive fazendo isso com a própria deusa Atena, para ver se era meio quase com isso, ele não estava simplesmente testando os cavaleiros, a própria deusa Atena não deixa de ser testada lá, para ele poder confirmar ou não se realmente eles e ela teriam a força suficiente para pegar e ultrapassar aquilo. Lembrando, são um grupo de cavaleiros de bronze e uma Atena que não foi treinada pelo santuário, que ela ficou todo esse tempo afastada porque senão ela ia ser assassinada, que estão lá. Se eles conseguissem ultrapassar o poder dos Cavaleiros de Ouro, simplesmente isso ajudaria a alimentar a possibilidade de que realmente eles têm poder de ultrapassar os desafios colocados pela profecia. E a gente tem que lembrar ainda por cima que a ideia do Pégaso ser um cavaleiro lendário, que em cada geração que ele aparece protege e defende a deusa Atena, é uma coisa bem lenda mesmo dentro da história do santuário, né? Então, quando o Seiya atingir aqueles graus de poder, ele tá provando pros cavaleiros que aquela lenda é real e que realmente existe uma forma de ultrapassar o poder da profecia. Existe uma possibilidade de quebrar aquele futuro que foi indicado pela profecia. Lembrando que eu não tô falando que a profecia gerou aquele futuro, mas vamos discutir a profecia daqui a pouco, galera. Bem, a gente vê uma coisa bem interessante, que depois disso o Muri conserta as armaduras, e é legal que ele pega instrumentos mesmo, como um martelo e manipulação de energia cósmica para poder pegar, tipo, realmente como se fosse um ferreiro manipulando as armaduras, isso é interessante, né? Inclusive, é legal que ele fala dos elementos que formam as armaduras, que é o oricalco, o agamânio e a poeira estelar, né? O que ajuda a pegar e afirmar os elementos que fogem da natureza humana que forjam as armaduras, né? Alguns podem reclamar que não teve aquela coisa do sangue necessário para consertar as armaduras, mas, gente, é um anime PG-12. E não há necessidade, nesse caso, de botar isso daí. Na minha opinião, tipo, poderia ter sido mais épico, o conserto das armaduras, etc. Mas foi dentro do ok do anime. Inclusive, uma coisa que eu tô achando fantástica é que as casas do Zodíaco não são simplesmente templos com grandes espaços internos. Não, como os cavaleiros vivem lá, realmente o negócio é como se fosse uma parte de templo e uma parte com uma grande mansão onde moram os próprios cavaleiros, né? E com todo um sistema interno que a gente não vê logo de cara, onde realmente eles devem realmente habitar lá dentro. O que faz todo sentido, afinal, não tem coerência eles ficarem simplesmente parados o dia inteiro, sendo eles humanos, apesar de tudo, aguardando alguém vir pegar e descer porrada neles, né? Então, ó, palmas pro cenário que foi muito bem elaborado e constituído. E detalhe, essa ideia das casas dos Zodíaco serem mais elaboradas, realmente como casas mesmo, vem justamente do mangá da saga G de Cavaleiros do Zodíaco, que é uma versão alternativa, um reboot. E não, gente, o fato de ter coerência com o mangá principal não significa que a saga G ou qualquer outro, eles fazem parte da cronologia.
Cada saga que não foi feita pelo Masami Kurumada tem sua história e cronologia próprio. Ponto. Não confundam os materiais. Lembre-se, cada nova obra de Cavaleiros do Zodíaco é uma obra completa por si só. Então, prosseguindo, então, a gente vai então para a próxima casa do Zodíaco, que é a casa de Touro. Lembrando que se você ainda não colocou o like, dá o like aqui embaixo, galera. Bem, aqui temos algumas coisas interessantes. Então, vamos finalmente chegar nessa parte da casa de Touro, galera. Primeiramente, é bem legal que quando eles chegam, é quase como se tivesse uma muralha indestrutível criada pelo próprio cosmo do Touro, né? Mesmo pro Cavaleiro de Pegasus chegar lá. E isso é interessante porque acaba remetendo que o primeiro Cavaleiro de Prata que eles enfrentam também tem o poder de criar uma muralha indestrutível, apesar de usando um método totalmente diferente, né? Tanto que o Seiya não pode simplesmente replicar esse método para pegar e vencer o Aldebaran. Ele tem que chegar justamente no sétimo sentido, né? Que é a capacidade de perceber diretamente a energia do próprio Big Bang do universo, né? Então ele tem que aperfeiçoar os seus sentidos, relembrar dos seus ensinamentos mais básicos e se mergulhar neles e manter sua força de vontade para crescer continuamente seu poder, para conseguir pegar e lutar contra o Delbaran. E nesse sentido, o Pegasus e a luta contra o Aldebaran foi muito bem elaborada. Tanto que você percebe bem o momento onde os meteoros começam a explodir de energia, quando o Pegasus começa pouco a pouco a perceber a energia do Big Bang e utilizá-la a seu favor, né? E o próprio Touro começando a sair da posição de combate dele e ter que se modificar para conter os ataques do Pegasus e fortalecer o ataque dele, o próprio ataque, para tentar destruir o Cavaleiro. E nesse momento nós temos as lembranças do Touro, falando pro Seiya porque eles deveriam desistir. Afinal, o Touro ele não tá querendo matar os Cavaleiros, tá querendo bloquear a passagem deles. E nós vemos o passado. E, gente, nesse momento, acho que temos um dos melhores que a gente tem em Cavaleiros do Zodíaco, onde finalmente temos um aprofundamento da relação dos Cavaleiros de Ouro, como eles interagem entre si, da postura de cada um deles perante o próprio santuário, tanto quando vemos o mestre como uma pessoa extremamente pacífica e bondosa ajudando as pessoas, quanto o fato de que eles discutem meio que em coletivo o que fazer perante a profecia. Todos veem a profecia da presença de Atena sendo responsável pela destruição da Terra, e meio que a dor e a angústia que o mestre transmite por pegar e ter visto aquela decisão como a mais adequada. Então você entende por que existe uma confiança brutal no grande mestre perante aquilo. E, assim, a gente vê, inclusive, a gente sente o Cavaleiro de Touro mais humano, inclusive as expressões faciais estão muito bem feitas, sabe? E você entende que dentro disso, quando o Cavaleiro de Pegasus, como Cavaleiro de Bronze, ele consegue chegar no nível de poder de ouro, inclusive o próprio Touro, quando observa ele vê um potencial para superar o poder dos 12 Cavaleiros do Zodíaco, ele pensa, nossa, realmente, quando o Pegasus corta o chifre dele, ele mostra que ele tem poder para ir muito além do poder dos dourados, sabe? E ele começa a pensar, então, melhor podemos começar a refletir a partir disso. Nossa, se ele tem tamanho poder, ele pode ser o Pegasus da lenda, e se ele tem tamanho poder, é a arma que a gente precisa realmente para destruir Poseidon e Hades. Então a gente pode pegar e superar os desafios que a profecia nos mostrou pra gente, né? E aí então vamos pra Casa de Gêmeos, onde finalmente vemos o poder do Labirinto de Gêmeos, os poderes finalmente ilusórios do Cavaleiro, né? Nos preparando para o próximo combate. E aí, gente, eu quero fazer a terceira parte agora do vídeo que eu quero comentar para vocês agora. Vamos comentar agora, que é alguns pontos importantes que nos dão indícios sobre os próximos capítulos dessa saga. Primeiramente, a ideia que temos aqui sobre a questão da profecia. Aquilo que é nos mostrado é o Cavaleiro de Ouro, o grande mestre do santuário, que a gente não sabe se era o mestre mesmo, ou se aqui ele é o Saga de Gêmeos substituindo ele, como acontece no original, ativando a armadura de taça, que lembra, não existe essa questão da armadura de taça e da profecia, é de outro ponto do mangá, depois eu comento isso, e mostrando o apocalipse acontecendo na Terra, a grande falha da deusa Atena, né? Então a gente tem na dúvida, né? Será que isso é uma ilusão que está sendo mostrada? Será que a armadura foi manipulada de taça foi manipulada de algum jeito, né? E a questão básica, se é uma armadura,
cadê o Cavaleiro da Armadura de Taça? O que aconteceu com eles? São muitas questões. Daquilo que é nos mostrado direto, uma coisa interessante é que em todas as lembranças mostradas diretamente do passado nesses 2 episódios, existem 3 cavaleiros que não são mostrados em momento nenhum. Que são justamente os cavaleiros de Capricórnio, que era o Shura, o Cavaleiro de Afrodite de Peixes e o Cavaleiro Camus de Aquário. O que é bem interessante, porque eles são exatamente os 3 signos do Zodíaco que vêm logo depois da casa de Sagitário. Sagitário e Gêmeos, eles são mostrados de relance em alguns momentos, mostrando eles inclusive juntos com o Grande Mestre recebendo a profecia, né? Inclusive, a gente tem a questão de que a gente já conhecia a questão do Aiolos ter salvado Atena, e aqui a gente já tem o primeiro vislumbre, inclusive, do Cavaleiro de Gêmeos, né? Só que existe uma coisa muito importante, gente. Por que será que esses 3 cavaleiros estão sendo diretamente ocultados? O que será que isso significa? Exatamente os 3 cavaleiros seguintes? A gente tem que lembrar uma coisa muito legal, que é na saga... mais precisamente, na adaptação e computação gráfica em filme de Cavaleiros do Zodíaco, de onde muitos elementos estruturais foram pegos para estruturar essa série, o que acontece é que nessa versão de filme, na Sala de Gêmeos, não apenas você tem o testamento de Aiolos, o testamento do Cavaleiro de Sagitário contando meio que a verdade daquilo que aconteceu, mas como temos uma mega batalha com todos os Cavaleiros de Ouro que sobraram entrando lá para descer o pau nos Cavaleiros do Zodíaco. E além disso, nós temos uma trama ultra mirabolante do Grande Mestre mostrando uma super arma que ele estava criando usando o Cosmo dos Atena, né? Então essas 2 coisas que foram criadas exclusivamente pro filme, eles podem ser reaproveitados aqui de alguma forma. Mas tudo indica que existe algum grande mistério que vai acontecer diretamente na casa de Sagitário e algum motivo muito importante pelo qual eles estão culpando justamente esses 3 cavaleiros. Lembrando, inclusive, que na versão para videogame da Batalha do Santuário, que teve para PlayStation 3, existe uma coisa interessante, que existe justamente um capítulo no qual você jogando com o Aiolos no passado atravessava justamente essas 3 casas, só que invertido, para chegar na casa de Sagitário para deixar o seu testamento, né? E no futuro, Cavaleiros de Ouro que resolveram dar uma olhada na casa do traidor, eles pegavam e descobriam, na verdade, a verdade sobre o Grande Mestre, né? Então a gente pode pensar até onde isso pode ser adaptado também. Então temos alguma coisa nisso daí. Além disso, a estrutura, esses 2 episódios nos indicam que em cada um dos capítulos a gente vai ter um dos Cavaleiros de Ouro sendo aprofundado o seu passado, de forma discreta, mas aprofundado, ao mesmo tempo que vai sendo revelados tramas internas do santuário e da interação entre os personagens, né? Então, com isso, a história vai ficando cada vez mais enriquecida. E aqui, por fim, eu quero comentar algumas questões envolvendo a profecia. Que, primeiramente, a questão de uma profecia e da armadura de taça, elas acontecem nos quadrinhos durante a saga Next Dimension. E aqui é bem interessante, onde o Cavaleiro de Taça, na verdade, ele está morto, inclusive ele vira um servo de Hades, e ao mesmo tempo a profecia ela fala assim para pegar e é necessário matar a Atena, porque ela está causando o caos, vai causar o caos na Terra. Só que, ao mesmo tempo, nós temos, nessa saga de quadrinhos, a ideia de que quem está ajudando a provocar esse caos é o deus Crono, que enviou e que modificou, causou uma perturbação mandando a deusa Atena para o passado, e quem está tentando manter essa perturbação também é o 13º Cavaleiro de Ouro, Cavaleiro de Ofiuco, né? Então a gente fica pensando até onde eles vão pegar alguns dos elementos disso e colocar aqui. E voltando nessa questão do Cronos, gente, uma coisa muito importante é que tem 2 elementos dessa saga que foram colocados, pegos, da saga G, que é o Aiolos, o Aiorgilão aparecendo logo de cara salvando uma criança, e as casas do Zodíaco como elas estão estruturadas. Então, o que acontece? Uma versão que eles poderiam pegar, que é justamente da saga G, era a ideia de que o mestre do santuário, que na verdade o santuário da deusa Atena, funcionaria em parte também como uma prisão de uma divindade, no caso do episódio G seria o próprio Cronos, que foi pouco a pouco corroendo
o mestre, inclusive teria dado a arma capaz de matar deuses pra ele, né? E que, lembrando, se o Cronos ele é capaz de modificar, mexer no fluxo do tempo, faria todo sentido em mostrar um mundo alternativo pós-apocalíptico através da profecia. E a gente tem que pensar numa outra coisa também que pode estar associada a isso, que é o fato de que, gente, Apolo, que é um inimigo clássico de Atena, tanto que já teve filme dele, se a gente vê os clipes que foram escolhidos da saga de Cavaleiros do Zodíaco para anunciar essa nova temporada, eles pegaram cenas, não simplesmente do anime original, pegaram cenas que vieram inclusive dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco, que pega justamente a batalha contra o deus do sol, Abel, que é uma versão alternativa do Apolo, e contra o próprio deus Apolo. Então a gente fica pensando, será que a gente vai ter uma saga de Apolo que aparece no meio da história, manipulando as coisas? São 3 alternativas interessantes, né? Fora a quarta possibilidade, né? De alguma coisa maior que foi elaborada especificamente está aí acontecendo. Inclusive, provavelmente, a Seika deve aparecer em algum momento aqui, a irmã do Seiya, já que toda a parte dela, tem todos os mistérios envolvidos dela, a maior parte já foram resolvidos na primeira temporada, lá na Netflix, e que foi colocado como ela tendo meio fugido do santuário, sendo diferente, ela tendo poderes cósmicos também, né? E que dá uma indicativa de que ela meio que foi pro mal ou tá sendo controlada e está em outro linho pela outra pessoa. Então, já imaginou se um dos grandes inimigos finais da história, na verdade, for a Seika como sacerdotisa ou amazona, servindo uma divindade maligna que tá por trás de tudo isso? E eu quero saber a opinião de vocês. Será que na verdade vamos ter Ares, o deus da guerra, que chegou a ser comentado nos quadrinhos, aparecendo em algum momento, por exemplo, né? Será que vamos ter uma saga do Cronos pescando aqui? Será que a gente vai ter, de repente, o 13º Cavaleiro de Ouro? Será que a gente vai ter um poder totalmente diferente que a gente nem tá imaginando dentro dessa história? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, coloque suas expectativas nos próximos episódios, já que vai ser lançado agora uma vez por semana no Crunchyroll, e tudo indica que deve ser 12 episódios, e vamos ver se essa primeiro grande arco ele vai pegar e vai nos mostrar essa versão toda diferente da saga das 12 casas logo de cara. Então, meus amigos, até o próximo vídeo e falou!